E Lula chegou a Juiz de Fora, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira. Foi recebido por uma grande quantidade de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em avenidas e calçadões da cidade, pessoas favoráveis ao chefe do executivo protestaram contra a sua presença, vestindo as cores da bandeira do Brasil e chamando o petista de ladrão. Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, um manifestante aparece carregando 2 bonecos com Lula preso em uma gaiola. Outros vídeos também mostram pessoas carregando faixas com os dizeres, abre aspas, Lula ladrão e Lula nunca mais, fecha aspas. Lula foi recebido no aeroporto da cidade pela prefeita Margarida Salomão e pelo deputado estadual Roberto Cupolillo, que também são do PT. Para evitar cruzar com as manifestações contra ele, o Partido dos Trabalhadores alegou ter recebido informações de um suposto ataque que Lula poderia sofrer e mudou o esquema de segurança e o local da visita dele à cidade mineira. Em outro lado da cidade, a falta de público e apoio ao petista voltou a ser motivo de piada nas redes sociais. Um vídeo que circula nas redes mostra um pequeno grupo esperando Lula chegar ao museu. Acompanhe. Aí, gente, a grande concentração para receber o ladrão Lula aqui em Juiz de Fora, olha aí. Hoje, 11 de maio. Vai receber o ladrão. Olha aí. Nove dedos. Líder nas pesquisas. Em um outro local da cidade, o petista também é recebido pelo mesmo grupo, mas sequer saiu para cumprimentar as pessoas. Ana. Essas imagens, elas são estarrecedoras para as tais pesquisas, aí, muitas que continuam dando Lula na frente de uma maneira significativa do presidente Jair Bolsonaro. Algumas pesquisas tentam até fazer um ajuste aqui e ali, porque a disparidade das imagens, quando existe algum evento petista, né? Ontem nós mostramos aqui de um cidadão que mostrou Lula em Contagem, não havia absolutamente ninguém, poderíamos contar ali 60, 70, 80 pessoas, no entanto, quando Lula mostra a imagem, é uma imagem fechada. Já as imagens de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, elas são sempre abertas, são multidões por onde ele passa no Brasil, inclusive no antigo reduto confortável do ex-presidiário, que era o Nordeste. Hoje o presidente Lula visita o Nordeste, sempre muito bem recebido. As pessoas, motociatas, né, sendo organizadas aí, milhares de motos, já foram 3, 4, 5 motociatas. Então essas imagens, elas devem ser estarrecedoras, não apenas para o partido do ex-presidiário, mas também para esses institutos de pesquisa que insistem numa falácia, que insistem numa mentira. Inclusive, um instituto recentemente disse que Lula poderia vencer no primeiro turno e depois disse também que o presidente Jair Bolsonaro, caso ele fosse para o segundo turno, que ele perderia de absolutamente todos os candidatos. A mesma coisa que nós ouvimos em 2018. O presidente Bolsonaro perde, o candidato Bolsonaro perde para absolutamente todos os candidatos no segundo turno. E não foi bem isso que aconteceu, né? Muita gente, obviamente, em 2018, votou no candidato Bolsonaro. Muita gente votou até para tirar o PT, né, do poder, para limpar aí, não deixar que o PT voltasse ao poder. Nós tivemos a transição ali do presidente Michel Temer, mas agora nós temos as pessoas que vão votar com convicção porque as políticas foram apresentadas, as plataformas foram apresentadas, né? O combate à corrupção foi apresentado, as plataformas liberais de liberdade, como falamos, né, no nosso primeiro comentário, falando do novo ministro das Minas e Energia, o Adolfo Saxida. E as políticas hoje mostram que mesmo dentro de uma pandemia aí nefasta que atingiu todo o globo, que o presidente Bolsonaro
estava certo o tempo todo dentro da pandemia, enquanto muita gente falava tranca tudo, lockdown é necessário, de uma maneira fascista, eu até diria assim. O presidente Bolsonaro dizia, olha, não é assim, temos que proteger os vulneráveis, temos que conduzir a economia também paralelamente, não dá para a gente fechar todo o país. E muitos governantes, muitos governadores, inclusive, usaram a pandemia como arma política, né? Usaram de uma maneira muito covarde, por sinal, e agora nós estamos vendo que o presidente saiu da pandemia, inclusive mais fortalecido. Tivemos a CPI da Covid, né? A CPI do circo, que teve aí Randolph como o principal personagem ali naquele palco tosco que foi aquela CPI, junto com o Renan Calheiros, Omar Aziz. E hoje as imagens continuam mostrando que o presidente Bolsonaro ele sai muito fortalecido da pandemia, entra na campanha presidencial aí fortalecido, não porque os institutos de pesquisa estão falando ou porque algum veículo de comunicação A, B ou C está dizendo, mas porque as imagens de todo o Brasil, elas mostram exatamente isso no momento. Você, Fiuza, temos 3 minutos e meio. Está na hora de tirar das sombras quem são os artífices desse negócio chamado democracia sem povo. Está na hora de tirar da sombra, porque é claro que existe uma urdidura, a descondenação, né, da transformação do Lula em ex-ladrão, né, vagando como uma assombração aí pelo país, evidentemente rejeitado, repudiado, detestado, porque assaltou o país, assaltou o povo. E isso não é natural, isso não é uma teimosia petista, isso é um plano, isso é um projeto. E eu acho que está na hora de tirar da penumbra. Quem são esses? Quem é que patrocina isso? O consórcio a gente já sabe. Agora, nós vimos, por exemplo, no evento em Boston, né, patrocinado pela Fundação Lehman. Então, nós vimos o senhor Jorge Paulo Lehmann, né, um multibilionário ou talvez trilionário, não sei, mas eu não tenho nenhum preconceito contra quem ganhou dinheiro com o que faz. Eu acho que até o Jorge Paulo Lehmann é um case de sucesso como empresário, mas aparentemente ele resolveu ser outra coisa. Ele viu esse ativo aí dessa papagaiada de supostamente progressista, né, nessas escolas que ficam inventando maneiras éticas falsas para segregar pessoas, né, para inventar identidades, uma por dia para a criançada. Então a gente sabe o que é, né? Então esses bilionários ou trilionários aí que estão querendo jogar esse jogo, brincar disso e desistiram da democracia, eles têm que aparecer, porque o Jorge Paulo Lehmann disse nesse evento que em 2023 o Brasil terá um novo presidente. Quem será? Se ele está dizendo então que o Jair Bolsonaro não vai ser reeleito, não é isso? Que prognóstico é esse? Porque a deputada que é afilhada dele perguntou a um juiz do Supremo como é que fazia para o Bolsonaro não ser reeleito. E o juiz do Supremo, o Barroso, foi lá e disse: nós somos mais fortes do que o inimigo. Vocês acham que essa pantomima toda, grosseira, desavergonhada, está passando despercebida pela população que trabalha, que não quer um staff de malandragem sugando o resultado do seu trabalho? Então, eu queria que aparecessem mais, assim como pelo menos o Jorge Paulo Lehmann apareceu, né? Se ele não é candidato, eu acho que ele deve estar se referindo ao Lula, que tem 800% de intenção de voto nas pesquisas. Ele não pode estar se referindo aos outros demagogos todos. Eduardo Leite, João Dória, Sérgio Moro, esses que se desmoralizaram ao vivo, tentando surfar numa pandemia. Todos esses que eu citei, Vitor, você vê, Juiz de Fora, né? Nós poderíamos estar tendo... Terminou? Então depois eu concluo o raciocínio. Quer concluir rapidinho, Fiuza? 15 segundinhos, vai lá. Vou concluir rapidinho.
nós poderíamos estar tendo um debate eleitoral com propostas. O que sobreveio é um antibolsonarismo. Uai, seu app de vídeos curtos.